Capítulo 7. Ao ouvir o grito de Arbert, Pencroff, deixando cair a arma, lançou-se em sua direção. "Eles o mataram!" exclamou. "Ele, o meu pupilo!" Cyrus Smith e Gédéon Spilett haviam se precipitado para Arbert. O repórter verificou se o coração do desafortunado rapaz ainda batia. "Está vivo", disse. "Mas precisamos transportá-lo daqui." "Para Granite House?" "Impossível", respondeu o engenheiro. "Para o curral, então!" gritou Pencroff. "Um instante!" pediu Cyrus Smith. E se arrojou pela esquerda de maneira a contornar a cerca. Ali, viu-se na presença de um bandido que, apontando a arma para sua cabeça e atirando, atravessou-lhe o chapéu com uma bala. Segundos depois, antes mesmo que tivesse tempo de dar o segundo disparo, caía, golpeado no coração pelo punhal de Cyrus Smith, ainda mais certeiro que o seu fuzil. Simultaneamente, Gédéon Spilett e o marujo subiam na cerca, transpunham-na, pulavam no terreiro, derrubavam as estacas que escoravam o portão por dentro e penetravam na casa, que estava vazia. E logo em seguida o pobre Arbert repousava na cama de Ayrton. Alguns instantes depois, Cyrus Smith estava ao seu lado. Ao ver Arbert sem sentidos, o sofrimento de Pencroff foi lancinante. Soluçava, chorava, queria arrebentar a cabeça na parede. Nem o engenheiro nem o repórter foram capazes de acalmá-lo. A emoção também os sufocava. Não conseguiam falar. Sem perda de tempo, fizeram tudo ao seu alcance para evitar a morte do pobre rapaz, que agonizava diante de seus olhos. Gédéon Spilett, após tantas peripécias em sua vida, tinha certa prática de medicina caseira. Sabia um pouco de tudo, e em diversas ocasiões vira-se obrigado a tratar de ferimentos produzidos por arma branca ou de fogo. Auxiliado por Cyrus Smith, dispensou então os cuidados que o estado de Arbert exigia. O que mais impressionou o repórter foi o estupor generalizado que o acometia, devido à hemorragia e mesmo ao impacto, caso a bala houvesse atingido um osso com força suficiente para provocar um trauma violento. Arbert estava branco feito cera, e seu pulso tão débil que Gédéon Spilett só o sentiu bater muito espaçadamente, como se prestes a parar. Ao mesmo tempo, os sentidos e a inteligência não reagiram. Eram sintomas muito graves. O peito de Arbert foi descoberto, e o sangue, estancado com a ajuda de lenços, foi lavado com água fria. A contusão, ou melhor, o ferimento apareceu, um buraco oval no peito, entre a terceira e quarta vértebras. Fora naquele ponto que a bala atingira Arbert. Cyrus Smith e Gédéon Spilett viraram então o adolescente, que deixou escapar um gemido tão fraco que soou como um último suspiro. Havia outro ferimento similar nas costas de Arbert, por onde a bala saíra. "Deus seja louvado!" animou-se o repórter. "A bala não ficou no corpo, não teremos que extraí-la." "Mas e o coração?" perguntou Cyrus Smith. "O coração não foi atingido, caso contrário Arbert estaria morto." "Morto!" rugiu Pencroff. O marujo só ouvirá as últimas palavras pronunciadas pelo repórter. "Não, Pencroff", respondeu Cyrus Smith, "não. Ele não está morto. Seu pulso continua dando sinais de vida." Arbert chegou a emitir um gemido. "Mas, para o bem do seu rapaz, acalme-se. Precisamos de toda a nossa frieza. Não nos faça perdê-la, amigo." Pencroff calou-se, operando-se nele uma grande reação, grossas lágrimas banharam seu rosto. Enquanto isso, Gédéon Spilett tentava refrescar a memória e proceder com método. Pelo que ele observara, não restava dúvida de que a bala, que entrará pela frente, saíra por trás. Mas que devastações o projétil causará em sua passagem? Que órgãos essenciais teria comprometido? Eis o que um cirurgião profissional teria dificuldade para dizer nesse momento, e, com muito mais motivos, o repórter. De uma coisa, contudo, ele sabia: era imprescindível prevenir o estrangulamento inflamatório das partes lesionadas, e em seguida, combater a inflamação local e a febre decorrentes do ferimento letal, quem sabe? Ora, que tópicos, que flogísticos usar? Com que recursos deter aquela inflamação? Enfim, o mais importante era fazer sem demora um curativo nas duas feridas.
Não pareceu necessário a Gedeon Spiller provocar uma nova hemorragia, lavando as feridas com água morna e comprimindo-lhes os lábios. A perda de sangue fora grande e Harbert estava muito debilitado. O repórter julgou então dever limitar-se a lavar as duas feridas com água fria. Harbert estava deitado sobre o flanco esquerdo e assim foi mantido. Ele não deve se mexer, instruiu Gedeon Spiller. Está na melhor posição para que os ferimentos das costas e do peito possam supurar satisfatoriamente. Além disso, é imprescindível um repouso absoluto. O quê? Não podemos removê-lo para Granite House? Perguntou Pencroff. Não, Pencroff, respondeu o repórter. Maldição! Exclamou Marujo, cujo punho voltou-se para o céu. Pencroff! Repreendeu-o Cyrus Smith. Gedeon Spiller procedera a um novo e minucioso exame no rapaz ferido. A palidez de Harbert era tão intensa que deixou o repórter um pouco atordoado. Cyrus, ele disse, não sou médico, e estou numa perplexidade terrível, preciso de seus conselhos e de sua experiência. Mantenha a calma, amigo, reconfortou o engenheiro, apertando a mão do repórter. Julgue com frieza, pense apenas nisto, precisamos salvar Harbert. Essas palavras fizeram com que Gedeon Spiller recuperasse o autocontrole, que, num momento de desânimo, o pesado sentimento de responsabilidade lhe fizera perder. Sentou-se junto à cama. Cyrus Smith permaneceu em pé. Pencroff rasgara a própria camisa, e, mecanicamente, a esfiapava. Gedeon Spiller explicou então a Cyrus Smith que, antes de qualquer coisa, julgava dever estancar a hemorragia, mas não fechar as duas feridas nem induzir sua cicatrização imediata, uma vez que houvera lesão interna e não convinha deixar a supuração acumular-se no pulmão. Cyrus Smith aprovou incondicionalmente e ficou decidido que fariam os curativos nas duas feridas sem tentar fechá-las por meio de uma coaptação imediata. Por sorte, não houve necessidade de desbridá-las. Mas e agora? Para reagir contra a inflamação que de certo viria, possuíam um agente eficaz. Sim. Dispunham de um, de que a natureza era pródiga. Tinham água fria, isto é, o sedativo mais poderoso contra a inflamação das feridas, o agente terapêutico mais eficaz nos casos graves, atualmente adotado por todos os médicos. Além disso, a água fria tem a vantagem de deixar o ferimento num repouso absoluto, dispensando qualquer curativo prematuro, vantagem considerável, uma vez que a experiência demonstrou que o contato com o ar é funesto durante os primeiros dias. Foi assim que Gedeon Spiller e Cyrus Smith raciocinaram, guiados simplesmente pelo bom senso, agindo como teria feito o melhor cirurgião. Compressas de pano, constantemente embebidas em água fria, foram então aplicadas nos ferimentos do pobre Harbert. A primeira coisa que o marujo fez foi acender o fogo na lareira da habitação, onde contavam com todos os apetrechos necessários à sobrevivência. Açúcar de bordo e plantas medicinais, as mesmas que o adolescente colhera nas margens do Lago Grande, permitiram o preparo de refrescantes tisanas, que lhe administraram sem que ele se desse conta. Ardia em febre, e o dia inteiro e a noite se passaram assim, sem que recuperasse os sentidos. A vida de Harbert estava por um fio e esse fio poderia romper-se a qualquer instante. No dia seguinte, 12 de novembro, Cyrus Smith e seus companheiros voltaram a alimentar certa esperança. Harbert saíra de seu longo estupor. Abriu os olhos, reconheceu Cyrus Smith, o repórter e Pencroff. Pronunciou 2 ou 3 palavras. Não sabia o que acontecerá. Contaram-lhe, e Gedeon Spiller suplicou que ele se mantivesse em repouso absoluto, pois sua vida não corria perigo e as feridas cicatrizariam em poucos dias. Em todo caso, Harbert quase não sentia dor e aquela água fria, aspergida de tempos em tempos, impedia qualquer inflamação. A supuração fazia-se regularmente, a febre não tendia a aumentar, enfim, tudo indicava que o terrível ferimento não viria a resultar em alguma catástrofe. Pencroff sentiu seu coração se aliviar pouco a pouco. Parecia uma irmã de caridade ou uma mãe à cabeceira do filho. Harbert adormeceu novamente, mergulhando num sono mais sereno. Repita que tem esperança, Sr. Spiller. Afligia-se Pencroff. Repita que salvará Harbert. Sim, nós o salvaremos. Respondeu o repórter. A lesão é grave, talvez inclusive a bala tenha atravessado o pulmão, mas a perfuração desse órgão não é letal. Deus o ouça.
repetiu Pencroff. Como o leitor pode bem supor, durante as 24 horas em que estavam no curral, os colonos não tiveram outro pensamento senão cuidar de Harbert. Não estavam preocupados nem com o perigo que os espreitava, caso os degredados voltassem, nem com precauções a serem tomadas para o futuro. Naquele dia, porém, enquanto Pencroff velava o leito do doente, Cyrus Smith e o repórter debateram acerca do que fazer. A primeira providência foi dar uma batida no curral. Nenhum vestígio de Ayrton. O infeliz fora raptado pelos ex-cúmplices. Fora surpreendido por eles no curral? Lutar e sucumbira na luta? Esta última hipótese era bastante plausível. Spilett, no momento em que escalava a cerca, percebera nitidamente um dos degredados, em cujo encalço Top se arrojara, fugindo pelo contraforte sul do Monte Franklin. Era um dos que se encontravam a bordo do escaler que se espatifara nas rochas, na foz do Mercy. A propósito, aquele que Cyrus Smith matara, cujo cadáver encontraram fora da cerca, pertencia de fato ao bando de Bob Harvey. Quanto ao curral, não sofrerá nenhum dano. Os portões permaneciam fechados e os animais não puderam se dispersar pela floresta. Tampouco se via sinal de luta ou estragos, na habitação ou na cerca. Apenas as munições, de que Ayrton se aprovisionara, haviam desaparecido com ele. O coitado deve ter sido surpreendido, disse Cyrus Smith, e, ao se defender, sucumbiu. Sim. Não podemos descartar essa possibilidade. Concordou o repórter. Depois, sem dúvida, os bandidos se instalaram no curral, onde encontraram tudo em abundância, só fugindo ao perceberem nossa chegada. É mais que evidente que, vivo ou morto, Ayrton não se achava mais aqui naquele momento. O jeito é dar uma batida na floresta, propôs o engenheiro, e livrar a ilha desses miseráveis. Os pressentimentos de Pencroff não enganavam quando ele teve o impulso de caçá-los como feras selvagens. Isso nos teria poupado muitos dissabores. Sim, replicou o repórter, mas agora temos o direito de ser impiedosos. Seja como for, disse o engenheiro, precisamos aguardar e permanecer no curral até conseguirmos remover Harbert para Granite House sem riscos. E Nab? Nab está em segurança. E se, preocupado com a nossa ausência, ele se aventurasse atrás de nós? Ele não pode vir de jeito nenhum! Exclamou Cyrus Smith. Será assassinado no caminho. É muito provável que saia à nossa procura. Ah! Se o telégrafo ainda funcionasse, poderíamos alertá-lo. Mas isso é impossível agora. Quanto a deixar Pencroff e Harbert sozinhos aqui, nem pensar. Pois bem, irei eu a Granite House. Não, não, Cyrus. Exortou o repórter. Você não pode se expor. Sua coragem seria inútil. Aqueles miseráveis certamente estão vigiando o curral, emboscados na mata fechada que o cerca. Se partir, em breve estaremos a lamentar não uma desgraça, mas duas. Mas e Nab? Repetiu o engenheiro. Faz 24 horas que não recebe notícias nossas. Ele virá. E, não estando de sobreaviso como estamos, acrescentou Gédéon Spilett, será abatido. Não há meio de avisá-lo? Enquanto o engenheiro refletia, seus olhos depararam com Top, que, andando de um lado para outro, parecia dizer, e eu não estou aqui. Top! Exclamou Cyrus Smith. O animal pulou ao chamado do dono. Sim, Top irá. Concordou o repórter, que compreenderá o engenheiro. Top passará por onde não passaríamos. Levará notícias do curral para Granite House e trará-as de lá. Depressa! Gritou Cyrus Smith. Depressa! Gédéon Spilett rasgara rapidamente uma página de seu caderno e escreveu estas linhas. Harbert ferido. Estamos no curral. Óleo vivo. Não abandone Granite House. Algum sinal dos piratas? Resposta via Top. Esse bilhete lacônico continha tudo o que Nab precisava saber e ao mesmo tempo lhe perguntava tudo o que os colonos tinham interesse em saber. Foi dobrado e afixado na coleira de Top, de uma forma bem visível. Top! Meu cão, disse então o engenheiro, acariciando o animal. Nab, Top! Nab! Vá!
Vá. Diante daquelas palavras, Top deu um salto. Compreendia, adivinhava o que exigiam dele. A estrada do curral lhe era familiar, em menos de meia hora podia atravessá-la. Aliás, tudo indicava que onde nem Cyrus Smith nem o repórter poderiam aventurar-se sem perigo, Top, correndo através dos arbustos ou pela orla da mata, passaria despercebido. O engenheiro foi até o portão do curral e empurrou um dos batentes. Não. Top, não. Repetiu ainda uma vez, apontando o braço na direção de Granite House. Top arrojou-se para fora e desapareceu quase imediatamente. Ele chegará lá, disse o repórter. Sim, e voltará. Fiel animal. Que horas são? Perguntou Gedeon Spiller. 10. Ele deve estar de volta daqui a 1 hora. Aguardemos o seu retorno e não descuidemos da vigilância. O portão do curral foi novamente fechado. O engenheiro e o repórter entraram na habitação. Harbert achava-se num torpor profundo naquele momento. Pencroff mantinha as compressas em estado de permanente umidade. Gedeon Spiller, vendo que por ora não havia nada a fazer, tratou de preparar algo para comerem, sem tirar os olhos da parte do terreno escorada no contraforte, pela qual um ataque poderia irromper. Ansiosos, os colonos aguardaram pelo retorno de Top. Um pouco antes das 11 horas, Cyrus Smith e o repórter, empunhando suas carabinas, postaram-se atrás do portão, prontos a abri-lo ao primeiro latido do animal. Não duvidavam que Top houvesse chegado são e salvo a Granite House e que Nab o tivesse despachado imediatamente de volta. Estavam os dois ali, fazia uns 10 minutos, quando ouviram uma detonação, imediatamente seguida por uma série de latidos. O engenheiro abriu o portão e, ainda percebendo um resíduo de fumaça a 300 metros dentro da mata, fez fogo naquela direção. Quase no mesmo instante Top pulou para dentro do curral, cujo portão foi prontamente fechado. Top! Top! Exclamou o engenheiro, abraçando a simpática cabeçorra do cão. No bilhete preso em seu pescoço, Cyrus Smith leu estas palavras, desenhadas na caligrafia rudimentar de Nab. Nenhum sinal dos piratas nas imediações de Granite House. Não arredarei o pé daqui. Coitado do Sr. Harbert.